que eu acho que o que eu mais curto dos eventos é essa parte. E a Lely chegou aqui agora e eu só falei assim pra ela, cara, pra mim isso aqui é terapêutico, é o que me regula. Sim, e é bem o que você falou, Ká, é outra energia. E as pessoas sentem, quando a gente põe a mão em cada item, cada coisa, as pessoas sentem essa energia. Cada um desses caderninhos aqui, ó, tem uma mensagem. E a gente foi escolhendo courage, be your best, né? Seja o seu melhor, qualquer coisa possível. You got this, né? Você pode. Então, e dentro de cada um a gente abriu e colocou esse aqui que é um segredinho, ó. É um QR Code, que é o Kit Sohan. São coisas para os 5 sentidos. E aí vai estar tudo aqui, tem uma página onde tem tudo explicadinho como fazer. E é nosso presente para esse momento que a gente vai viver.